E aí, vamos começar a falar em planejamento de projeto? É isso que a gente vai ver na aula de agora, tá? Então, o manual do FEMEA, ele traz essa etapa de planejamento de projeto. E sem ser a próxima aula, a depois da próxima aula, a gente começa no DFEMEA mesmo, fazendo DFEMEA. E aí eu quero antecipar aqui que nós vamos trabalhar em 7 etapas, ou como o manual chama, de 7 passos. Então a montagem de um FEMEA vai ser sempre em 7 passos, seja no FEMEA de projeto, seja no FEMEA de processo, seja no MSR, tá? E por que eu estou falando isso agora? Porque essa etapa de planejamento que a gente vai ver, ela também faz parte de um dos passos, que neste caso é o primeiro passo dos 7, tá? Então eu vou compartilhar a tela aí com vocês, vou mostrar como é que o manual traz esse planejamento de projeto, tá? Então vamos lá, tela compartilhada aí. Veja só então, o manual ele traz um tema chamado, ou um termo chamado 5 T's. Então eu vou passar aqui rapidamente quais são esses 5 T's e depois a gente vai entrar detalhadamente em cada um. E quando chegar no T, que é a formação da equipe, eu vou explicar como funciona, né, todo o processo de montagem da equipe e aí vai ter uma atividade para você fazer, tá legal? Então vamos lá. Então são 5 T's, na verdade são 5 tópicos que o manual diz que deveria ser discutido no início de um DFEMEA ou de um PFEMEA. Por quê? Para que a equipe em si, ou toda a sistemática de FEMEA, consiga alcançar resultados melhores, tanto na questão de tempo, né? E da própria qualidade do FEMEA para não ficar ali gerando retrabalho. E esses tópicos, eles podem ser usados no kickoff do projeto. Então, no kickoff do projeto já faz o uso desses 5 T's para que dali em diante o projeto, no caso ali especificamente na elaboração do DFEMEA, ou depois quando a gente falar de PFEMEA, ele tenha bons resultados, tá? E quais são aí esses 5 T's? O primeiro é de intenção. Então, por que estamos fazendo o FEMEA? Então, depois, acabando essa partezinha aqui, esse slide, eu vou passar no detalhe de cada um, né? Então, por que fazemos o FEMEA? Depois, o prazo. Quando que deve ficar pronto o FEMEA? O FEMEA sempre é uma atividade dentro de um planejamento de um projeto maior. Então, o FEMEA é uma pequena parte do projeto e ele tem prazo para ser concluído. Quem precisa estar na equipe? Então, aqui a gente vai falar da formação da equipe, vai ter uma atividade de formação de equipe, tá? Usando o 5W2H, que é o que eu havia comentado em uma das aulas anteriores. As tarefas, né? É o quarto T, então qual trabalho precisa ser feito? Então vocês vão perceber que boa parte dessas tarefas já estarão sendo tratadas quando a gente fizer aquela atividade da equipe. E a ferramenta, como vai realizar a análise? Que ferramenta você vai estar utilizando para fazer toda essa análise do FEMEA, tá? Então vamos falar um pouco dessa intenção aí, a intenção do FEMEA. Então o manual traz assim, ó, recomenda-se que os membros da equipe do FEMEA sejam competentes no método, dependendo do seu papel na equipe. Então ele está dizendo o seguinte, ó, dependendo do papel que este membro tem na equipe, ele precisa ser competente. Então o que eu falo em relação a isso? A gente pega uma equipe multidisciplinar, todo mundo naquela equipe tem que conhecer literalmente o FEMEA? Não necessariamente. Imagina você pegar um operador, é muito comum o operador não ter treinamento de FEMEA. Agora, lógico, é uma boa prática, seria interessante se todos tivessem. Agora, o que não pode é o líder da equipe de FEMEA não conhecer FEMEA, não entender o método, ou uma boa parte ali significativa da equipe não entender. Agora,
O que eu quero dizer é que não necessariamente todos precisam estar ali treinado na metodologia, tá? Quando os membros da equipe entenderem o propósito e a intenção do FEMEA, estarão preparados para contribuir com as metas e objetivo do projeto. Então, a partir do momento que a equipe ela sabe para que funciona o FEMEA, né? Ela entende qual que é o projeto que vai ser feito o FEMEA, a chance de resultado positivo é enorme, né? De alcançar ali os objetivos do projeto. É por isso que fala na questão do kickoff. Então, no kickoff de um projeto, já reúna a equipe de FEMEA e fala um pouco sobre o projeto em si que será desenvolvido. Partindo do princípio que eles já conhecem a metodologia do FEMEA, o que eles vão estar conhecendo agora é um pouco do produto que precisa ser desenvolvido. E aí depois vai ter uma facilidade melhor, tá? Então aqui, os membros da equipe precisam saber o motivo pelo qual estão fazendo aquele FEMEA, né? Então, olha, a gente está fazendo o FEMEA desse sistema de caçamba porque é um projeto novo que a gente ganhou, é um projeto aí de grande volume, um projeto longo, né? Tem uma durabilidade boa, é um projeto que a gente já tem know-how, né? Um produto que a gente já tem know-how, mas de qualquer forma a gente tem que ficar atento, porque o cliente ele veio agora com uma exigência que tem que atender a 500 quilos, o que a gente costuma fazer são só 200, então veja que no kickoff você já vai apresentando o projeto, que dali a equipe já começa a ter uma noção de quais informações precisam trabalhar antes de fato sentar lá e fazer o FEMEA e analisar os modos de falha, tá? Então o pessoal certamente deve perguntar, né? Mas em que momento eu faço isso? Como eu comentei, né? No kickoff do projeto. Mas tudo isso demora, toma tempo, né? Falou em FEMEA, gente, a galera começa a fugir com o tempo, né? Então eu coloquei aqui, ó, uma apresentação básica ali de 20 minutos do projeto é o suficiente para que a equipe tenha uma noção básica do que virá pela frente e já até começa ali coletando algumas informações, tá? E aí essas informações a gente vai ver já na formação da equipe, beleza? Vamos continuar aqui. O outro T, né? O segundo T que está relacionado ali a prazo. Então é como eu falei, quando a gente está no desenvolvimento do produto, a gente está dentro de um projeto. Um projeto ele tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas. E uma dessas etapas é o FEMEA. Logo, o FEMEA ele precisa ser concluído dentro de um prazo que foi estabelecido no projeto como um todo. E aqui ele destaca, né, que ó, o FEMEA é uma ação antes do evento e não depois do fato. Então o que ele está querendo dizer o seguinte, olha, o FEMEA vem antes de um evento acontecer, ou seja, ele vem antes da falha acontecer, porque depois que a falha acontece, ela vira fato. Então a gente tem que atuar fortemente para entender quais falhas o produto pode gerar e atuar antes que essa falha venha acontecer. E ele coloca aqui, ó, para obter maior valor, o FEMEA é conduzido antes da implementação do produto lá no processo produtivo. Então eu não posso, né? Não é interessante ter lá um processo de manufatura fabricando um produto e nem análise de falha de projeto foi feita, né? Então eu fazendo essa análise de projeto antes do desenvolvimento do produto, ou durante o desenvolvimento do produto, eu já vou ter uma manufatura pelo menos protegida de falhas provenientes de projeto, né? E aí falhas de processo a gente vai ver depois no OPFEMEA, mas eu pelo menos já estou protegendo a manufatura de não produzir algo errado por erro do projeto, tá? O que mais tem interessante aqui, ó? O FEMEA deveria ser realizado de acordo com o plano do projeto e avaliado nos marcos do projeto, né, que são os milestones, de acordo com o estado da análise. Então, essa questão do plano de projeto, marcos do projeto, que são ali os milestones,
a gente está falando de uma ferramenta de planejamento, por exemplo, o APQP, o VDA, né? Tem o VDA 2 que trata de APQP, de planejamento e tudo mais, tá? Que mais que tem aqui? Ó, recomenda-se que uma organização defina os níveis de maturidade desejado para o FEMEA de acordo com os marcos gerais do projeto de desenvolvimento específico da organização. Então, quando ele coloca aqui, ó, níveis de maturidade, eu até puxei uma setinha ali colocando. Eu posso ter um FEMEA preliminar, dependendo em qual estágio do projeto eu estou, né? Dependendo de qual estágio eu estou lá no meu cronograma de APQP, por exemplo, e depois eu vou evoluindo. Então eu posso falar que eu tenho um FEMEA preliminar, um FEMEA definitivo, fazendo uma analogia, e aí para quem é do mundo automotivo, lá no mundo automotivo a gente tem um plano de controle de protótipo, pré-lançamento e o plano de controle de produção. Aqui eu poderia fazer algo parecido, né? Eu tenho o meu FEMEA preliminar, que ainda eu não tenho ele todo fechado, né? Ele está ali na etapa de desenvolvimento, mas talvez as operações, né? Não as operações, mas as etapas principais do DFMEA já foram concluídas, mas ainda não está fechado. E até a data de uma determinada fase do projeto, ele vai estar fechado esse FEMEA. Por isso que eu estou chamando aqui de FEMEA preliminar ou FEMEA definitivo. Se você quiser escolher outro nome, fica à vontade, tá? E aqui é só um exemplo que o manual da IAGVDA traz, que no manual do APQP ele trabalha lá por fases, né? Então tem as 5 fases, definir o programa, né? O projeto, fazer toda a verificação do projeto de desenvolvimento do produto, tem uma parte de desenvolvimento de produto, que é onde entra o DFMEA, depois desenvolvimento do processo, que é a terceira fase, a validação, que é a quarta fase, e a retroalimentação, melhoria, ação corretiva, que é a fase 5. E embaixo ele coloca uma metodologia também de planejamento de projeto, só que agora na ótica lá dos alemães, na ótica lá do VDA 2, tá? E aí o terceiro T, a formação da equipe. Então, reforçando aqui, todo mundo sabe que FEMEA tem que ser numa equipe multidisciplinar, mas como montar essa equipe são poucos que sabem, né? Então, é isso que eu quero desenvolver aqui com vocês. Então, o manual diz que tem que ser com uma equipe multidisciplinar e que essa equipe tem um conhecimento amplo ali, né? De diversos assuntos, tá? E aqui ele dá um exemplo de equipe de projeto. Então, ele chama em equipe principal e chama também de uma equipe estendida, é assim que o manual chama, né? Então ele fala que na equipe vai ter lá alguém que é o facilitador, vai ter o engenheiro do projeto, que normalmente é o engenheiro do produto, o engenheiro do sistema, componente, teste e assim sucessivamente, tá? E aqui ele coloca outros responsáveis pelo desenvolvimento do produto. Então aqui é uma noção de equipe multidisciplinar. E aí ele dá uma reforçada com uma equipe estendida, né? Algum especialista técnico, o engenheiro que fica lá na produção, o engenheiro de serviço. O que é o engenheiro de serviço? O produto depois ele pode passar por algum tipo de manutenção. E então a área lá de serviço, então trazendo também para o mundo automotivo, lá na concessionária, porventura tem que fazer manutenção naquela peça, naquele produto. E quão é simples ou não fazer manutenção naquele produto, o acesso à peça, o acesso a um parafuso ou uma porca. Então, o engenheiro do produto ele tem que pensar lá na manutenção também, para não acontecer igual acontecia com os carros mais antigos, né? Tem uma montadora aí que na época ela era famosa pela dificuldade de manutenção nos carros dela, né? Para trocar uma simples peça tinha que tirar o motor do carro. Então o engenheiro de produto ele tem que pensar nisso também. É por isso que aqui traz dentro dessa equipe estendida a participação lá do engenheiro de serviço, tá? E eu coloquei aqui, ó, em azul, porque ele não aparece
em lugar nenhum, eu coloquei aqui, ó, inclua alguém diretamente da produção e que não seja um engenheiro. Ué, Edson, mas da produção aqui já tem lá o engenheiro de processo e manufatura. Não, beleza, legal, é importante ter, eu acho que tem que ter mesmo, mas e a produção em si, né? Que sente a dor no dia a dia. Então vai ter uma aula que eu vou falar exclusivamente, que se eu não me engano já é a próxima aula, da produção participando do FEMEI, mas não na figura do engenheiro de processo não. É a produção, talvez um líder de produção, um operador, o operador seria ali top, né? Melhor pessoa para participar seria o operador, porque é ele que sente a dificuldade do dia a dia de manufaturar um produto e dependendo da forma que foi desenvolvido, pode ser que ele tenha dificuldade na hora de fabricar, tá legal? E aí falando dos papéis e responsabilidades. Então não adianta só ter a equipe, tem que ter uma equipe bem definida, só que também tem que dar responsabilidade aos membros da equipe, tá? Porque senão, gente, via Brasil. Se você forma uma equipe e não dá responsabilidade, vai faltar informação, né? Não vai ter foco, então tem que dar clareza a responsabilidade para cada membro da equipe. E eu vou mostrar como a gente faz isso, né? Como a gente dá essa responsabilidade. Então agora é hora de pôr a mão na massa, né? Vou colocar vocês também para praticar, porque não adianta a gente ficar só no teórico aqui, a gente tem que ir desenvolvendo alguma coisa. Então agora você vai montar uma equipe de FEMEA de projeto utilizando o 5W2H. Lembra em aula anterior que eu já comentei, olha, forma a equipe com 5W2H, pedi para você baixar a planilha, tá? Eu vou deixar disponível, ela está disponível aqui também, tá? Para que você, se eventualmente não baixou na outra aula, consiga baixar agora. Mas antes de entrar propriamente dito ali na planilha do 5W2H, vamos listar pontos aí que são pontos importantes para o FEMEA de projeto que de alguma forma entrará no 5W2H. Aqui eu listei alguns, tá? Pode ser que no decorrer do desenvolvimento do FEMEA a gente chega na conclusão que tenha que ter outras informações. E aí a gente vai retroalimentando. E lembra que a metodologia do FEMEA é uma metodologia dinâmica, viva e não tem nada de estático. Então, conforme a gente for evoluindo, se tiver que melhorar alguma coisa que a gente fez lá atrás, a gente melhora, tá? Mas aqui alguns pontos importantes que a gente tem que levantar para que depois, de alguma forma, esses dados, essas informações vão lá para o 5W2H em forma de responsabilidade para alguém. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o projeto, né, de um produto, então partindo do princípio que essa caçamba ela não existe, mas eu, know-how de desenvolvimento de caçamba, eu já tenho várias caçambas desenvolvidas. Essa é só uma similar das que eu já desenvolvi. Então, o que eu vou ter que levantar de informação para o novo projeto de caçamba? Retorno de garantia, né? As minhas caçambas, elas estão voltando da garantia? E por que eu preciso saber disso? Porque se estiver voltando, eu tenho que entender qual que é o problema que o consumidor está reclamando, para que esse problema eu não repita no novo projeto, no projeto desse cara aqui. Então eu já vou fazer o levantamento desses retornos de garantia para atuar preventivamente no novo projeto. Da mesma forma, algo bem parecido é a reclamação do cliente, que nesse caso não é o usuário final, é o cliente no qual recebe a minha peça e faz algum tipo de montagem. Então eu vou ver quais reclamações que ele está tendo e pode ser que eu resolva isso nesse novo projeto. A reclamação interna, de repente, é um produto que tem ali alguma tolerância apertada e que o processo não tem ali uma certa capabilidade, hora ou outra ele mata uma peça
e aí começa a ter refúgio, começa a ter retrabalho. Então esse histórico de reclamação interna também é importante para que a gente entenda quais são essas falhas e atue nesse novo projeto para não gerar essas falhas também. A gente avalia acidente de trabalho. Eu sei que tem gente que fala, mas acidente de trabalho no projeto? Sim, sim. Dependendo da forma que você fez a concepção do produto, pode ser que ele contribua para algum tipo de acidente na fábrica, né? Durante a manufatura. É normal esse tipo de coisa? Não, não é normal. Eu só estou dizendo que, ó, leve em consideração, de repente tem alguma coisa ali que você já consiga resolver aqui. O FEMEA base, né? Então, vamos imaginar que eu tenho lá um FEMEA base, um FEMEA por família, só de sistema de caçamba de entulho. Então, essa informação também vai entrar, porque ali eu tenho muitas lições aprendidas dentro desse FEMEA base. O diagrama de bloco, né? Então, onde eu fiz ali a divisão da peça, dividi ali em sistema, subsistema e componentes, tá? Então, eu vou ver ali a relação que ela tem, tá bom? A matriz de interface, então eu vou ver qual interface que o meu sistema de caçamba de entulho tem lá no caminhão, a interface que tem entre um subsistema com outro sistema, um componente com outro componente, então eu vou fazer essa análise também. Eu vou ver se tem algum requisito específico de cliente, de repente tem lá um cliente que fala assim, olha, eu acho que eu já comentei isso em alguma aula, se você tiver severidade 9 ou 10, a sua detecção tem que ser no mínimo 3, mais do que 3 não pode. Ou seja, isso é um requisito específico do cliente. Tem que entrar essa informação, né? Alguém vai ter responsabilidade de correr atrás dessa informação. Legislação, alguém vai ter que verificar se para caçamba, né, sistema de caçamba de entulho tem lei aplicável. E por que eu tenho que saber disso? Porque eu vou desenvolver um produto que tenha que atender à legislação. Requisitos funcionais, então eu tenho que saber o que o cliente coloca de requisito funcional. Edson, o sistema de caçamba de entulho, ele tem como função armazenar, né, entulho, ele tem como função descer para ficar lá no chão, porque é ali que o pessoal vai colocar o entulho, e tem a função de subir e ficar certinho ali na plataforma. Essa é a função, tá? Que veio normalmente de quem? Do cliente, alguns dados. A mesma coisa, requisito de desempenho. Qual é o requisito de desempenho? Aqui eu falei, né? Tem que aguentar 500 quilos, tá? Então vai ter alguém na equipe que vai correr atrás dessas informações, correr atrás destes dados. Por isso que eu fiz questão de vamos levantar alguns tópicos que requer entrada no desenvolvimento, porque é a partir desses dados, dessas informações, que a gente vai montar o nosso 5W2H, tá? Olha só, estou compartilhando aí com você o 5W2H de responsabilidade da equipe, neste caso aqui a equipe de DFMEA. Então no cabeçalho tem aplicação, é para FEMEA de projeto, tem uma data aqui que é 2/2/2022 e revisão 0, tá? Lembra aquela listinha que nós fizemos? Eu trouxe só 2 pontos aqui, mais para que vocês entendam o conceito da coisa, a ideia da coisa, tá? E vocês aí façam por completo, né? Se você estiver aplicando já na empresa que você trabalha, coloca aí completinho, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco. Lembra que nós tínhamos listado lá que precisaria entrar de informação o histórico de garantia? Então tá aqui, ó, levantar o histórico do retorno de garantia. Quem vai fazer isso? O Antônio. O Antônio é que vai fazer isso. E como que o Antônio vai fazer o levantamento do retorno de garantia? Ele vai consultar o sistema de devolução de garantia e vai baixar o relatório das análises, né? Ou os relatórios das análises efetuadas. Quando que ele vai fazer isso? Olha, sempre 5 dias antes da reunião.
Então já tem lá uma agenda de reunião pré-estabelecida, ele sabendo que daqui 5 dias vai ter a reunião, então ele tem que ter esses dados já levantados. Onde ele vai fazer isso? Na qualidade, né? Eu estou assumindo aqui que o Antônio é um funcionário da qualidade. Agora, por que que tem que levantar os dados de garantia? Para que sejam analisados os problemas de garantia e para que novo projeto, né, no novo projeto, tais falhas sejam mitigadas ou eliminadas. Aquilo que eu falei há pouco, né? Eu faço o levantamento daquilo que retorna de garantia para entender o que está dando de errado, se de fato é uma falha minha mesmo de projeto. Provavelmente lá atrás, quando retornou de garantia, eu fiz uma análise de causa e agora eu tenho que trazer isso para o novo projeto para que não haja repetição ou que diminua a chance disso tudo repetir, tá? O que a gente precisa de recurso? Se a gente for falar de financeiro, nada. Mas o Antônio, o recurso que ele precisa é, primeiro, ter o acesso a esse sistema. Então, se cortar o acesso dele, ele não consegue, né? Ele precisa do acesso e dos dados devidamente cadastrados. Então, quem cadastra lá o retorno de garantia sempre tem que manter o sistema atualizado. Sem essa informação, sem esse recurso, o Antônio não consegue ajudar muito, né, a equipe, porque ele não vai ter os dados. Uma outra atividade que tem aqui é identificar e trazer para a reunião de FEME as leis aplicáveis ao produto que será analisado os modos de falha. Então, quem vai fazer isso? A Kelly. Como que ela vai fazer? Ela pode consultar o corpo jurídico da empresa ou uma base de dados de leis disponíveis no sistema informatizado. Essa empresa ela já tem o know-how, o produto é similar, né? Então, de repente, ela já tem uma base de dados lá só para consulta. E aí, na reunião, ela vai levar, ó, são essas leis aqui aplicáveis. Quando que vai fazer isso? Também 5 dias antes. Ela vai fazer isso lá na engenharia, tá? E por que que ela vai fazer isso? Para que sejam consideradas as leis, tá? E que sejam analisados os modos de falha que podem levar ao não cumprimento da legislação. Então, eu sabendo as leis que se aplicam ao meu produto, quando eu estiver fazendo o DFME, eu já sei que eu tenho que avaliar quais falhas podem ocorrer no meu produto e que se ela ocorrer, vai na contramão da lei, vai estar infringindo a lei, né? Agora, se eu não sei quais leis se aplicam aí ao meu produto, eu vou sair desenvolvendo, não vou avaliar falhas que podem impactar a lei, eu só vou descobrir quando vier ali uma multa, algum tipo de reclamação por não cumprimento da legislação. Recurso também acesso ao sistema, os dados devidamente cadastrados e também suporte do corpo jurídico quando precisar, tá? Então é isso, ó, essa é a matriz de responsabilidade usando o modelo do 5W2H. Então você precisa montar a sua aí agora, tá? Eu vou te dar 30 minutos para fazer essa planilha aí e você posta lá na comunidade, hein, conforme eu falei, tá bom?
Vamos aqui então agora para o quarto T, né? Esse quarto T, ele fala de tarefas. Então ele traz aqui, ó, a visão geral dos 7 passos, fornece a estrutura para as tarefas e entregas do FEMEA. Então lembra que eu falei que são 7 passos? Aqui ele já faz a menção dos 7 passos. Além disto, a equipe do FEMEA deveria estar preparada para analisar criticamente os resultados de suas análises com a gerência e o cliente quando solicitado. O FEMEA também pode ser auditado por um auditor interno, auditor do cliente ou auditor de organismo de certificação para garantir que cada tarefa tenha sido cumprida. Então vamos lá, o que a gente pode tirar daqui? Ele está falando de tarefa, certo? Então a maioria das tarefas eu já vou ter colocado onde? Lá no que a gente acabou de ver, né? No 5W2H. Aqui fala também, ó, pode ter alguém auditando. Bom, então coloca alguém lá para auditar, coloca uma responsabilidade lá, uma atividade. O que fazer? Auditar os DFMEAs. Em que momento? Define lá o momento. Quem vai fazer isso? Agora, esse que vai auditar tem que conhecer FMEA, né? Porque senão como é que ele vai auditar para saber se tá certo ou não? Então aqui, ó, essas tarefas, defina lá no 5W2H também outras tarefas que sejam pertinentes ao FEMEA, nesse caso aqui especificamente ao DFEMEA, tá? Para a galera cumprir e encaixar todas as informações necessárias para o cumprimento dos 7 passos. E por fim, gente, aí o quinto T, ele fala de ferramentas do FEMEA. O que ele quer dizer aqui com ferramentas do FEMEA? Existem alguns softwares para fazer FEMEA. Então você vai dizer aqui nesse quinto T qual ferramenta você vai usar. Eu vou usar o software XYZ. Não, eu vou fazer na minha planilha em Excel. Beleza, tranquilo. Tá? Você só precisa deixar aqui dentro desse planejamento qual ferramenta você vai usar. De repente lá no kickoff você falou para o pessoal, olha, a gente vai montar no Excel. Então cada um já vai alimentando a sua parte. Pode? Pode. Só que aí tem que conhecer, né? Tem que entender a planilha, conhecer os conceitos, mas pode. De repente depois faz uma reunião só para alinhamento das informações, ver se não ficou nada para trás, ver se não teve um entendimento errado, tá bom? Então, gente, esses são aí os 5 T's, tá bom? Quero ver você aplicando, colocando na comunidade que você está fazendo, tá bom? Então aqui a gente encerra essa aula.